Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, me chamo Karina, sou licenciada em Ciências Biológicas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre parasitologia, tá? Então a gente vai falar sobre ascaridíase. Lembrando que esse vídeo aqui, ele vai ser dividido em duas partes. A intenção é que seja algo bem resumido, né? Um resumo sucinto sobre ascaridíase, os tópicos mais relevantes. Só que como eu falo muito, eu decidi dividir em dois vídeos, tá bom? Para não ficar muito cansativo. Então, nessa primeira parte, a gente vai ver um pouquinho sobre aspectos gerais, né? Do agente etiológico que provoca a ascaridíase e também sobre a morfologia dos ovos, tá bom? Então, gente, como eu comentei, a gente vai falar agora sobre o agente etiológico, ou seja, aquele que provoca essa condição, né, essa infecção, que a gente chama de ascaridíase. E como o próprio nome sugere, a ascaridíase é provocada pelo Ascaris lumbricoides, que é um euminto pertencente ao filo Nematoda. Lembrando que esse filo Nematoda, ou mais conhecidos também como nemateumintos, são vermes, né, popularmente conhecidos, que podem ser tanto de vida livre, né, eles podem habitar ambientes terrestres, aquáticos, como também podem ser endoparasitas de vários organismos. Então a gente tem nemateumintos que são parasitos de plantas, de vertebrados, invertebrados, por aí vai. Inclusive, eu não sei se vocês já viram esse vídeo na internet, com certeza devem ter visto em algum momento, de um vertebrado, acho que era uma artrópode, não lembro se era um gafanhoto, um grilo, não lembro. Mas ele estava parasitado por um nemateuminto. E ele estava meio que zumbi, assim, total. Ele estava procurando uma fonte de água, que justamente induzido por esse parasita a procurar essa fonte d'água. E quando ele chegava lá, o verme simplesmente saía do corpo do hospedeiro, né, para completar seu ciclo de vida. Então, são parasitas de vários tipos de organismos. E o Ascaris é mais conhecido popularmente como a lombriga, né, o biogin. Todo mundo conhece, muita gente já teve, muito comum aqui do Brasil, tanto que a ascaridíase é considerada doença emergente de países subtropicais, neotropicais de terceiro mundo, né, classificada pela OMS como doenças negligenciadas. São muito comuns nesses contextos de habitação, né, onde a pessoa não tem acesso à água tratada, onde o esgoto é céu aberto, muito lixo acumulado, né, depósitos de lixo a céu aberto. E como a gente consegue observar, crianças são muito acometidas por essa infecção de ascaridíase e idosos também. São as populações mais afetadas. Estima-se que até 30% das crianças do mundo inteiro sejam parasitadas pelo Ascaris, né? Mas vamos lá. E sobre o Ascaris em si, aspectos morfológicos, como a gente pode distinguir e caracterizar essa verminose? Então, o Ascaris, ele é um verme corpo cilíndrico, né? Suas extremidades são bem afiladas, como a gente consegue observar aqui. E ele possui a boca trilabiada. Ah, Karina, o que é isso? A gente consegue observar aqui nessa segunda imagem, que é a imagem de microscopia, né, de varredura. A gente consegue observar que essa extremidade aqui é a boca dele e tem essas três repartições aqui. Essa conformação de boca auxilia ele a absorver os nutrientes, né? Absorver as macromoléculas, as moléculas previamente digeridas do trato digestório do hospedeiro. Então ele meio que recebe o negócio pronto, entendeu? Já digerido. Outro aspecto interessante sobre o Ascaris é que eles são dioicos, né? Ou seja, possuem sexos separados, cada indivíduo possui um sexo diferente. E eles apresentam também dimorfismo sexual. Então a gente observa na primeira foto que as fêmeas são muito maiores em relação aos machos, né, podendo medir de 30, 40 centímetros, e os machos realmente são um pouco menores. Os machos, a gente vai observar uma das extremidades, que é a extremidade posterior, ela possui essa característica de ser enrolada. E na pontinha dela a gente observa também outra estrutura, que é uma espícula, que ele utiliza para depositar suas gametas na fêmea. E, gente, o Ascaris é um
parasito que possui um ciclo monoxênico. O que é isso? No caso de monoxênio, ele vai, no seu ciclo de vida inteiro, ele vai possuir apenas um hospedeiro definitivo, que é, claro, o ser humano, né? Então, a principal importância de estudar o Ascaris lumbricoides é justamente porque ele é o parasito mais comum no trato digestivo humano, tem uma prevalência bastante significativa na população mundial, principalmente em crianças e idosos, como a gente comentou, e principalmente no contexto que a gente vive, né, de país tropical e subtropical, que é o Brasil, onde muitas vezes a gente não dispõe de saneamento básico nos centros urbanos, nas cidades. Bom, e agora falando rapidamente sobre a morfologia dos ovos. Essa parte aqui é muito importante, porque os ovos, você apalpa infectante, né, onde se contrai o parasito, e os ovos também vão permitir o diagnóstico da ascaridise. Mas vamos lá, falando dos ovos, né? Então, nessa primeira imagem, a gente observa aqui um ovo de Ascaris típico, né, comum, onde tem uma característica principal, que é a presença dessa membrana espessa em volta dele, que a gente vai chamar ela de membrana mamilonada, certo, gente? Essa é uma membrana extremamente impermeável, então ela vai permitir que passe apenas gás carbônico e oxigênio. Então, permite que passe apenas a questão das trocas gasosas. Qualquer outra substância, água, não vai entrar dentro do ovo. Então, não vai ter essa troca com o ambiente. Aqui, na segunda foto, a gente observa um ovo, só que é um ovo na sua fase infectante, que a gente chama. É um ovo viável, só que na fase infectante. O que acontece com os ovos do Ascaris? Quando a pessoa infectada defeca no ambiente aberto, aqueles ovos vão estar presentes nas fezes e vão estar depositados ali naquele ambiente, em contato com o solo, muito provavelmente. Então, os ovos em contato com o solo, eles passam por um processo chamado embrionamento. Esse processo de embrionamento vai fazer com que essa massa celular que a gente observa aqui sofra diversas clivagens até dar origem às formas larvais. E na forma larval L3, que é onde a gente consegue observar aqui, é a chamada fase infectante. É um ovo que já passou por esse processo de embrionamento. Lembrando que esse processo depende muito das condições ambientais, né? Então depende da salinidade, pH, temperatura. Mas, a partir do momento que ele passa por essa fase de embrionamento, ele torna-se viável e infectante, certo? Se a pessoa consumir um ovo nessa fase larval infectante, ela vai se contaminar e vai desenvolver ascaridise, certo? E por passar por esse processo no solo de embrionamento, a gente diz que o Ascaris é um geoelminto, certo, gente? A gente vai observar que tem outros elmintos que também passam por esse processo, que são inclusive do mesmo filo do Ascaris lumbricoides. E por fim, a gente tem aqui um ovo infértil. A gente observa nesse ovo que ele é bem diferente dos ovos anteriores. Ele tem um formato diferente, um formato muito mais alongado. A membrana mamilonada dele, a gente consegue observar que é bem mais irregular em relação às outras, né? E essa massa celular praticamente é inexistente dentro do conteúdo interno do ovo, tá? E, gente, uma curiosidade, eu vou falar isso mais pra frente, mas já adiantando. Os ovos do Ascaris conseguem durar anos no ambiente e ainda assim tornar-se viável e infectar uma pessoa. Principalmente por conta dessa bendita dessa membrana mamilonada. Então, não é à toa que o Ascaris consegue infectar tantas pessoas, né? Bom, e por fim, falando do diagnóstico, né? Como é que a gente identifica se tem ou não Ascaris? E é justamente pelo método de Hoffmann, né? Então, é um método laboratorial bastante comum, bastante usado nesses exames parasitológicos. Então, o que acontece aqui? Falando rapidamente, né? Basicamente, a gente vai coletar uma amostra da fezes pequenininha, pouca coisa, vai dissolver na solução e vai esperar que o conteúdo mais denso decante. Lembrando que os ovos de Ascaris são grandes, né, relativamente grandes, os padrões, e são bastante densos. Então, a tendência é que com o tempo ele decante junto com o conteúdo das fezes. Então, quando forma essa parte aqui decantada,
extrai-se uma porção dela, prepara-se uma lâmina com essa parte, e aí a gente faz uma varredura na lâmina para tentar identificar a presença desses ovos. Então, uma vez que eu encontro qualquer um desses ovos, até um ovo infértil, pode ser que aconteça, a pessoa recebe o diagnóstico de ascaridíase, tá bom? E, gente, eu não vou me estender muito, esse é um vídeo introdutório, tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de vida do Ascaris, que é bastante importante e até meio complicadinho, e os métodos de tratamento, profilaxia e também a sintomatologia, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se puder, deixe seu like, compartilhe com os amigos, alguém que precisa desse conteúdo. E é isso. Muito obrigada.